O sistema solar, assim como a Terra, possui seu próprio clima. O São Paulo Pesquisa de hoje é sobre esse clima, que a ciência chama de clima espacial. O que acontece no clima espacial é resultado de fenômenos causados pela nossa maior estrela, o Sol. Por isso, os pesquisadores do clima espacial se debruçam sobre a atividade solar. Essa daqui que nós estamos vendo é a última imagem disponível sobre o Sol. Essas imagens estão sendo capturadas em tempo real. A sofisticação atual das imagens de satélites e de telescópios potentes permitem que os pesquisadores acompanhem o Sol de perto e em tempo real. Dá para ver regiões ativas que já vão estar aqui no centro do Sol, direcionadas para a Terra. Essas regiões nos preocupam. Ó. Clésio é físico do Embrace, estudo de monitoramento do clima espacial, sediado no INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O Embrace monitora os efeitos da atividade solar em território brasileiro. O Embrace é um programa de clima espacial, que ele é um Regional Warning Center, ou seja, é um centro de alerta regional, que ele monitora o ambiente regional, mas o clima espacial é um fenômeno global. Eu não tenho como monitorar simplesmente o Brasil. Eu tenho como monitorar os efeitos do clima espacial que ocorrem em solo brasileiro. O clima espacial ele basicamente trabalha com monitoramento dos fenômenos, tá? E como esses fenômenos afetam ou vão afetar os sistemas tecnológicos. A partir do que nós observamos, nós temos que fazer o diagnóstico e informar a respeito do clima espacial, que tipo de fenômeno está ocorrendo, que possível efeito que vai causar nos sistemas tecnológicos. Nestas salas do INPE, em São José dos Campos, os pesquisadores acompanham as explosões e monitoram os efeitos dessas explosões, que emitem radiação e partículas na atmosfera terrestre. Aqui nós temos o Sol, certo? O centro do Sol está ligado diretamente com o centro da Terra, é a menor distância. Se o Sol está girando assim, ó, nesse sentido, como você está vendo nesse filme, você está observando aqui várias manchas, várias regiões ativas, ó, e aqui tem uma borbulhando, ó. Todas elas, quando elas chegarem aqui na frente, elas vão estar emitindo em direção à Terra. Então, todas as partículas que vão estar saindo dela vão ter muita probabilidade de chegar na Terra. À medida que ela está explodindo para lá, as partículas não chegam, o que chega é só a radiação, que já é grande coisa. Essa radiação emite fótons para a Terra. Esses fótons interagem com os átomos dos gases que formam a atmosfera terrestre, basicamente nitrogênio e oxigênio, e retiram elétrons desses átomos. Esse processo, chamado ionização, torna o que eram antes partículas neutras com o mesmo número de elétrons e prótons em partículas ionizadas. Aqui nós tivemos uma pequena explosãozinha, ó. Hoje, pela manhã, tivemos uma pequena explosãozinha, que não chegou a ser muito grave, porque causou um pico bem pequeno. Mas essa explosãozinha já aumentou um pouco a ionização e causou um pouquinho de problema no GPS. Pouco, mas ocorreu. A atmosfera ionizada fica mais densa e as ondas emitidas pelo satélite para o GPS levam mais tempo para atravessar a atmosfera, e isso pode causar atrasos e erros na informação da localização. Veja como a nossa atmosfera ionizada é muito variável. Ao longo da noite, não tem quase nenhum erro do GPS. Aqui, à medida que vai amanhecendo, vai chegando mais partículas, mais energia e mais radiação, e vai ficando mais vermelho. Dependendo da intensidade que está marcado aqui por essas cores mais quentes aqui, quando aumenta muito a intensidade, isso pode interferir em sinais de rádio, pode interferir nos sinais dos próprios satélites, pode inclusive ocasionar aí perda de comunicação, né, dos sistemas de mapeamento com o GPS. Aqui a gente monitora todo o sistema. O Embrace calcula os efeitos da radiação emitida pelo Sol para medir o erro na transmissão de GPS. Uma vez que o dado chega, a gente monitora ele aqui, ó. Agora nós vamos ter que entrar naquela sala ali. Para isso, o INPE mantém uma rede de aparelhos de GPS em toda a América Latina. E nós temos um monitoramento
ver todas as estações de GPS. Isso aqui são monitores que ficam direto ligados. Nós recebemos dados de GPS de cada uma dessas estações aqui, ó. Quando as explosões solares acontecem na parte do Sol, que está bem de frente para a Terra, como Clésio mostrou há pouco, o que atinge a nossa atmosfera são prótons ejetados por essas explosões. Se for aqui no centro, em direção à Terra, isso pode causar problema nas comunicações, no GPS. Essas partículas saem do Sol de duas maneiras. Individualmente, com pouca força para afetar o campo magnético da Terra, ou organizadas em uma estrutura que os cientistas chamam de nuvem. São essas nuvens que são capazes de comprimir o campo magnético da Terra. Se ela vier em direção à Terra, todo aquele material que foi emanado do Sol, ele vai interagir com o campo magnético da Terra, trazer o material aqui para trás, esse material então penetra, entrando nas regiões polares. É esse fenômeno que causa a aurora boreal no hemisfério norte e a aurora austral no hemisfério sul. Ao interagirem com o campo magnético da Terra, essas nuvens criam correntes elétricas. Isso causa problema para pilotos que entram aqui. Pilotos que entram nessa região, quando a tempestade é bastante forte, eles não conseguem se comunicar com ninguém fora da região. Esse é um dos problemas do clima espacial sobre a vida tecnológica. Se o piloto seguir na rota dele, tudo bem, não tem problema, nada ocorre. Mas ele não vai se comunicar com as torres de controle. Para tentar prever a chegada dessas partículas sobre o Brasil, o Embrace monitora o campo magnético da Terra com aparelhos que se chamam magnetômetros. Eles estão instalados no Brasil e no sul da Argentina para identificar as alterações magnéticas causadas por partículas emitidas pelo Sol. Partículas chegando na Terra, elas vão pressionar o campo magnético da Terra. Nós monitoramos o campo magnético da Terra com vários equipamentos espalhados ao longo da América Latina. Cada uma dessas linhas é um equipamento. Se a linha está aqui perto do zero, tudo ótimo. Não tem nada flutuando, o campo magnético está tranquilo, está se comportando como ele deve se comportar todos os dias. Quando isso daqui começa a oscilar, significa que alguém bateu lá fora, no espaço, empurrou o campo magnético da Terra. Lívia Ribeiro Alves é pesquisadora do INPE e integra a Divisão de Geofísica Espacial do Embrace. Ela trabalha no monitoramento do campo magnético da Terra, analisando as informações colhidas pelos magnetômetros instalados pelo Embrace. O meu dia a dia é olhar como é que esses sensores de campo geomagnético estão atuando, o que eles estão medindo. A partir dessas informações, Lívia pesquisa os efeitos causados em equipamentos tecnológicos que estão instalados em solo, em linhas de transmissão de energia ou gasodutos, por exemplo. O que a gente mede são correntes elétricas. Então, o parâmetro que a gente observa para dizer aconteceu ou não aconteceu alguma coisa de extraordinária são correntes elétricas. Essas correntes, elas acontecem, em geral, quando elas acontecem, elas estão correlacionadas com um evento externo, que são as tempestades magnéticas. Tempestade magnética é o termo que os cientistas usam para descrever os eventos que causam variações no campo magnético da Terra. As tempestades magnéticas, elas são medidas desde o satélite que está lá no meio interplanetário até um outro satélite que está já dentro da magnetosfera, e depois você tem os instrumentos que estão na ionosfera e finalmente os que estão no solo. Então todos eles vão medir um evento que está relacionado com uma tempestade. Então esse é o trabalho do físico experimental, a partir de observações, de medições, você inferir coisas sobre a física que está por trás daquele efeito que está acontecendo. Boa parte do meu mestrado e doutorado eu trabalhei com experimentos de laboratório, em que eu montava o experimento já preparando para medir algo que eu esperava. Tinha toda uma bancada, um ambiente de laboratório mesmo. Aqui eu costumo dizer que o nosso laboratório, ele não para de funcionar. É um experimento que está acontecendo durante todo o tempo, porque são os eventos que começam lá no Sol e vêm caminhando pelo meio interplanetário até produzir efeitos mensuráveis aqui para mim,
no solo. Então, o meu ambiente de laboratório agora, ele cresceu um pouquinho. O que antes era uma bancada, agora é o espaço interplanetário entre o Sol e a Terra. Ainda em São José dos Campos, agora na Universidade do Vale do Paraíba, outros físicos estudam as relações do Sol com a Terra, medindo radiações na ionosfera, a camada ionizada da nossa atmosfera, que se estende de 50 a 1000 quilômetros do solo aproximadamente. Nem todas as ondas rádio emitidas pelo Sol vão ser observadas aqui em solo, tá? Porque a nossa atmosfera absorve grande parte dessas ondas. Outra parte dessa radiação é reemitida para o solo a partir da ionosfera. Essa radiação está a uma frequência de 30 MHz. Aqui nós estamos numa antena rádio, bem simples, que é composta por vários fios, como se fosse um varal. Essa antena ela funciona em 30 MHz, que é uma frequência absorvida pela nossa atmosfera, mas que é reemitida pela chamada ionosfera. Esta antena tem o nome de riômetro e capta as ondas de 30 MHz. O riômetro ele observa essa frequência de 30 MHz, que é uma frequência que vem do fundo do céu. Então a gente chama de radiação cósmica de fundo, ou ruído cósmico. Então é uma radiação que vem de várias estrelas, inclusive do Sol. Quando o riômetro capta mais ondas, isso indica que a atmosfera absorveu menos dessa radiação. Se a antena capta menos sinal, quer dizer que a atmosfera está absorvendo mais dessas ondas. Sabendo dessa variação, os pesquisadores conseguem medir o fluxo de radiação do Sol e os efeitos da atividade solar na atmosfera da Terra. Então você vê que tem um horário do dia que tem um maior fluxo de radiação, de ruído cósmico chegando no planeta. E isso se deve ao fato de que a Terra está girando, então a antena está recebendo tudo que está vindo na cabeça dela ali no topo do céu. Então, quando nesse momento a antena está olhando para o centro da galáxia, você tem um maior fluxo de ruído cósmico, que é essa radiação em 30 MHz mais ou menos. Então, essa variabilidade diária aqui, ela é esperada. O que a gente faz é primeiro fazer uma subtração desse padrão diário aqui e depois avaliar as variações em cima disso. Todo esse monitoramento ajuda os cientistas a entenderem melhor os fenômenos que acontecem no espaço e que interferem no nosso planeta. A ciência, aqui no programa de Clima Espacial, e a tecnologia estão intimamente amarradas para gerar um produto de alto valor agregado para o país.